Olá, hoje eu vim falar a respeito do acompanhante de parto. A querida Renata Bastos, a Prema, nossa amada doula da terceira gestação, nós tivemos uma live esses dias, né? E aí durante a live surgiu uma pergunta a respeito do acompanhante de parto. A Renata respondeu, não deu tempo de responder durante a live, então ela respondeu no perfil dela e deixou também essa pergunta para mim. E aí eu trouxe então a minha incompreensão hoje a respeito desse assunto. Tá? Primeiramente eu quero dizer que o acompanhante de parto ele pode ser a mãe, pode ser o marido, pode ser uma amiga, pode ser uma companheira, pode ser várias pessoas podem fazer esse papel, né? E o que todos eles têm em comum é que eles devem ter uma posição, uma postura de cuidado e de ser um guardião daquele momento sagrado do parto. Para isso é importante que eles estejam bem preparados, né? Como essa preparação aí já é um pouco mais individualizado para cada papel que cada pessoa tem na vida dessa parturiente e desse bebê que está nascendo, né? Então, por exemplo, quando é o marido, o pai da criança, é uma postura, uma posição determinada, né, que essa pessoa ocupa nessa configuração do acompanhante de parto. Quando é a mãe da parturiente, a avó da criança, também é uma outra configuração, né, uma outra posição. Quando é a sogra, que também é outra avó, também é uma outra composição. Quando é uma amiga, é outra composição. O que todos têm em comum é que todos têm esse papel de serem esse guardião, a guardiã do parto, e que todos têm também a função, né, de acompanhar esse parto e de ser um canal de comunicação dessa mulher, dos direitos dela, dos desejos dela, das escolhas que ela fez em relação a esse parto. Para isso, o plano de parto é uma excelente ferramenta, né? Um documento que pode ser utilizado tanto para garantir de alguma forma que os desejos, né, dessa mulher sejam cumpridos dentro das possibilidades, quanto também para que o acompanhante estude, né, junto com a mulher essas possibilidades e essas escolhas. Então, já dentro da preparação, o acompanhante deve fazer parte desse momento de compartilhar esse plano de parto e de conhecer essas escolhas que a parturiente fez em relação a esse momento. Se o acompanhante puder participar da gestação e conhecer, né, essa mulher durante essas transformações que acontecem com ela, apoiá-la durante essa gestação, já se preparando para esse momento, melhor. Mas se ele não puder, também que ele esteja preparado para dar esse apoio durante o trabalho de parto e parto. Nessas diferentes posições, eu percebo que colocar essa pessoa no lugar certo, né, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avó dessa criança que está nascendo, é super importante para harmonizar esse ambiente em relação a tanto a energia que ocorre nesse ambiente, quanto as relações estarem equilibradas, né? Então, por exemplo, um pai que vai ser um acompanhante, ele precisa estar acompanhando nessa posição de pai, né? Tendo então também voz e direito de opinar a respeito desse momento, sendo que a mulher né, a protagonista, é a principal personagem desse cenário. Mas ele está ali para dar um apoio para ela e para também precisa estar ativamente incluído nesse processo, né? A mãe da parturiente, quando entra nessa figura de acompanhante, ela precisa também estar preparada para ser uma acompanhante que seja útil, né? Que sirva esse momento com tranquilidade, com respeito ao momento. Muitas memórias das mulheres que acompanham suas filhas nesse momento são ativadas, principalmente as memórias de nascimento, de parto da mulher que está acompanhando. Então ela precisa saber lidar com essas memórias e com esses sentimentos de forma a não refletir diretamente esses sentimentos que às vezes podem ser traumas, né, que essa mulher traz, podem ser coisas que não foram bem resolvidas e bem limpas anteriormente e que precisam ser olhadas nesse momento com muito carinho. A doula pode então fazer esse acompanhamento, né, da preparação desse acompanhante
tendo essa sensibilidade também para colocar cada um no seu lugar, né? Por exemplo, preparando a mãe para saber que naquele momento a filha dela vai estar precisando da força dela e não da piedade dela, né? A mãe, quando se coloca num lugar de ser essa fonte de força, de estar na posição dela como avó, ela precisa confiar nessa mulher que vai passar por esse processo. E ela precisa respeitar essa transformação que essa mulher vai passar, sem trazer uma carga emocional muito grande, né? Respeitando, assim, também as vivências dela enquanto acompanhante, porque para a mãe é uma vivência muito forte, muito emocionante quando chega um neto ou uma neta na família e ela pode vivenciar esse momento junto. Mas ela também precisa saber quem é que está nascendo naquele momento e quem está renascendo, né? A mulher, nesse momento, a parturiente, ela precisa ter um apoio com esse olhar. E eu vou contar para vocês, por exemplo, o caso, como foi o meu caso nos meus partos, né? A minha mãe esteve presente no 3º parto, a Renata me acompanhou e ela teve essa vivência de presenciar e observar como a minha mãe se comportou nesse parto, me dando força, me dando apoio, se emocionando junto. Com certeza ela sentiu essas transformações dentro dela também e foi um momento de grande autotransformação para ela. Mas ela foi bem preparada para esse momento através das outras gestações que eu tive, onde a gente teve a oportunidade de conversar a respeito desses assuntos, né? De trazer como foi o meu nascimento, de curar algumas situações, de conversar a respeito do que foi possível para cada uma, né? E ela ficou muito feliz de eu ter conseguido ter um parto normal, depois dela ter tido 3 cesarianas, de eu conseguir ter tido 3 partos normais, né? E vivenciou isso de forma muito bonita junto comigo, mesmo ela não estando fisicamente presente nos 2 partos anteriores, a força dela, a presença espiritual dela estava ali comigo. E uma das coisas que eu comentei, né, na live, explicando desse meu relacionamento com a minha mãe, de como ela foi preparada para esse momento, é que na minha primeira gestação, ela estava programada para estar presente no dia do parto, mas ela não conseguiu chegar a tempo, porque ela morava em outra cidade, ela chegou 2 dias depois. Né? A minha filha Mariana nasceu um pouco antes do que a gente estava esperando, uns dias antes, e aí ela não deu tempo dela chegar para o parto. E eu fiquei pensando de como foi bom ela não ter chego naquele momento do parto nessa primeira vez, quando era tudo muitas descobertas acontecendo, tudo muito novo, né? Porque uma dos receios que eu tinha era de que eu fosse me colocar num lugar de filha e não conseguisse buscar a minha força materna naquele momento se a minha mãe estivesse presente. Que eu ia querer o colo dela, eu ia querer me colocar muito no lugar assim de vítima de um sofrimento, né? Mesmo que eu já tivesse tido um curso de doula, já tivesse tido algum esclarecimento a respeito, já tivesse me preparado para vivenciar as contrações, né, e receber essa dor com tranquilidade, eu ainda tinha muitas coisas para resolver em relação ao meu emocional, as minhas próprias dores internas, né? Então, eu tinha medo da minha mãe estar presente e eu não consegui fazer esse processo de transformação no lugar que eu precisava alcançar, que é esse lugar da maternidade, né? Essa mãe que precisava nascer naquele momento do parto. Eu falo assim da mãe nascendo no momento do parto porque a gente não nasce mãe, né? A gente aprende a ser mãe. Mas esse movimento que acontece internamente com a gente no trabalho de parto e no parto é como uma oportunidade para a gente fazer nascer essa maternidade. Porque é um movimento interno tão forte que nos abre para esse novo momento e que nos dá então essa condição, né, de nos enxergar agora renascidas, com uma nova configuração familiar, né? E a mãe precisa estar incluída, a avó, né, dessa criança precisa estar incluída nessa configuração, assim como o pai, assim como todos os membros da família, né? Quando tem irmãos, por exemplo, desse bebê, precisam estar incluídos nesse movimento. Mas no lugar de acompanhante de parto, eu sinto que assim, cada um na sua posição precisa ter uma atenção especial e a doula pode fazer então
através das suas percepções, sugestões e indicar caminhos para que cada um busque a sua autotransformação para estar presente nesse momento, entregues e com uma condição de dar um suporte emocional para essa mulher, inclusive um suporte físico, né? Muitas vezes precisa de alguma coisa da logística, precisa ser resolvida e é esse acompanhante que vai ter esse papel. E o plano de parto, por exemplo, né? Quando está bem encaminhado com a equipe de parto, o acompanhante é um desses guardiões do parto que vai lembrar, né, quais são essas escolhas que a mulher fez, que são importantes para ela nesse momento. E aí então eu falei do pai no parto, né, como acompanhante, falei da mãe da parturiente, mas também pode ser uma pessoa que não é diretamente ligado à família de sangue dessa mulher, que é uma irmã ou um irmão de coração, né? Pode ser um amigo, pode ser um padrinho, uma madrinha do bebê. E essa pessoa então também precisa se colocar no lugar certo, né? Na posição certa de guarnecer esse parto e de saber o seu lugar. Então, qual é esse lugar? O lugar de respeito, principalmente, com esse momento, de observação e de também conhecimento, de saber o que vai passar com essa mulher, né? Quais são as fases do trabalho de parto, que movimentos acontecem no corpo, no emocional dessa mulher nesse momento, o que ele pode esperar, né, dessa mulher nesse momento e também acompanhar esse plano de parto de acordo com os desejos dela, sabendo também das, né, possibilidades de mudanças, né, de planejamento, para que seja uma pessoa-chave que possa dar um auxílio nesse momento de necessidade. Essa mulher ou homem, então, que está acompanhando, pode ser uma pessoa que tem uma grande serviço e utilidade no trabalho de parto quando está bem preparada. Então, cada um pode fazer essa reflexão consigo mesmo, assim, né? O que eu preciso fazer para estar preparada para acompanhar essa mulher nesse momento tão importante? Quais são as minhas dúvidas em relação a isso e buscar um profissional que possa sanar essas dúvidas, que possa atender essa compreensão que a pessoa precisa melhorar para estar pronto para esse momento. E também de se dar a oportunidade de vivenciar o nascimento como uma autodescoberta, né? Como uma oportunidade de ver a si mesmo nessa transformação. Quando uma criança nasce, esse movimento de nascimento, ele traz aberturas de portas muito interessantes para quem está podendo estar presente nesse momento e acompanhar esse nascimento, né? Desperta no nosso mais íntimo da alma e do coração, desperta alguns sentimentos e memórias e sentidos diferentes para a vida, né? Então, eu vou fazer então agora um convite muito especial para uma outra doula, amiga nossa, que vai também ter a oportunidade de responder essa pergunta a partir da visão dela. Eu falei aqui com um pouco da minha compreensão a respeito desse acompanhante, de como ele pode se preparar. E eu quero saber de você, Érica Bender, querida doula e amiga. O que você pensa a respeito? Fica essa pergunta aí para você também responder no seu perfil e a gente continuar esse diálogo entre as doulas de como a gente pode trabalhar esse assunto. É sempre bom a gente receber mais conhecimento e compartilhar esses conhecimentos umas com as outras. Então, se você ouviu esse vídeo, assistiu e achou essa matéria interessante, achou importante essa reflexão, compartilhe com outras pessoas, marque uma amiga que vai ser uma acompanhante de parto ou uma gestante que vai estar buscando esse acompanhante de parto para ouvir a respeito desse assunto e também começar a se preparar e refletir no como pode ser melhor essa experiência para que seja um parto mais seguro, mais satisfatório para ambas as partes, né? E se você gostou do vídeo, curte aí e também indica para outras pessoas, que pode ser uma coisa muito importante que pode mudar realmente a experiência de parto de outras mulheres, tá bom? Gratidão!